Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que você vai ver e ouvir esse vídeo. Eu sou José Carlos, missionário da Palavra de Deus e também terapeuta holístico, aquele que cuida da sua saúde, trazendo educação alimentar e orientações para que você tenha uma boa saúde física. Mas hoje eu quero trazer para você um outro assunto que vai cuidar da sua saúde espiritual. Eu quero falar de um tema interessante, importante, mas é um tema que é o assunto principal da Bíblia. Eu costumo dizer que ele é o ABC da Bíblia. A partir do entendimento deste assunto, todos os outros assuntos que você estudar na Palavra de Deus, você vai entender da maneira correta e vai ter o conceito correto da Palavra de Deus. Também o entendimento deste assunto de acordo com a Palavra de Deus vai lhe trazer paz, segurança e tranquilidade. Hoje eu quero falar sobre o plano da salvação. É um assunto que é falado por todos os cristãos nessa terra, independente da religião dele. Todos os cristãos acreditam no plano da salvação. Pregam, ensinam. Mas infelizmente, na minha experiência de vida, eu tenho descoberto que a maioria das pessoas que fala sobre a salvação, sobre o plano da salvação, sobre salvação pela graça, uma grande maioria não entende como é que funciona esse plano, como é que ele se conduz nesse plano. E por isso que muitos cristãos eles são inseguros. Você pergunta para as pessoas, você está salvo? A resposta geralmente varia. Um diz, eu não sei, Deus é que sabe. Outros dizem, eu estou caminhando. Então, essa resposta reflete a insegurança, a incerteza que eles têm na questão da sua salvação por não entender o plano da salvação que eles creem nele, ensinam, mas não entendem como funciona. E é nesse momento aqui que eu quero que você pare tudo para essa reflexão que o Deus vai estar lhe batizando com o Espírito Santo, com a bênção do entendimento, para que você tenha paz e tranquilidade. E assim compreenda o amor e a bondade de Deus e o ame e queira lhe servir em espírito e verdade. Mas antes da gente continuar, eu lhe peço que vá lá no meu canal, lá no YouTube, dá um joinha lá, se inscreva e ajude a divulgar o nosso canal, Palavra Bíblica, José Carlos, evangelista ou missionário, e estamos juntos. Então, vamos abrir a Palavra de Deus aqui no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28, verso 12. Isso aqui vai relatar no contexto de Jacó, que cometeu lá uma atrapalhada na sua casa, com a sua família, enganou seu pai e tirou um direito que era do irmão mais velho, um direito muito importante, e o irmão ficou muito injuriado com ele, queria matar ele, e ele teve que sair fora. E nessa viagem fugitiva, ele dormiu debaixo de uma árvore lá, e à noite ele teve um sonho.
E foi relatado aqui no capítulo 28, verso 12 de Gênesis. Diz assim: e sonhou, quer dizer, Jacó aqui, né? E eis uma escada que era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, o plano da salvação que conduz o homem ao céu, que também pode ser conhecido como um caminho, é representado por uma escada. Deus mostrou a Jacó correndo, desesperado, com medo, porque ele tinha pecado contra Deus, contra o seu irmão. Ele estava em desespero e angústia. E quando ele dormiu, Deus, na sua bondade e misericórdia, para o confortar e provar que Deus não abandona ninguém, sempre está presente ali para ajudar e trazer a solução, deu esse sonho para ele e mostrou uma escada. E no versículo 13 vai dizer que Deus, o Senhor, estava lá no topo da escada. Ou seja, o caminho da salvação é para o encontro com Jesus e vai preparar todos aqueles que andam nesse caminho para morar com Ele um dia. Mas nós sabemos que toda escada é feita de degraus. Por mínima que ela seja, ela tem um degrau, tem dois e varia. Então, quantos degraus tem a escada da salvação? Ou quantas escadas tem o plano da salvação? Então, nós vamos trabalhar o primeiro degrau aqui. Eu quero fazer um vídeo posterior para continuar, para isso não ficar muito longo. O plano da salvação, ele tem 3 degraus, que chama justificação, né? Que diz lá em Romanos 5, verso 1, você pode conferir na sua Bíblia aí, que espero que você tenha a sua Bíblia aí. Diz, justificado por fé, temos paz com Deus. Então, o primeiro degrau do plano da salvação é justificação, ou seja, Deus tornar justo o injusto. Então, Deus quer nos salvar do quê? Aqui entra o ponto. Como eu disse, a gente pergunta a maioria dos irmãos, dos cristãos, você está salvo? Uns dizem, eu não sei, Deus é quem sabe. Outros dizem, estou caminhando. E ainda tem uma terceira resposta daqueles que têm convicção que está salvo. Aí você pergunta, você está salvo do quê? Aí ele começa a se complicar e dá respostas que não são condizentes. Então, do que Deus quer nos salvar? Então vamos aqui para o livro do Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus aqui está repetindo através dos profetas Ezequiel o que ele tinha dito lá no início. Ele mesmo falou direto para Adão. Não coma do fruto da árvore proibida, no dia que você comer você vai morrer. Ou seja, no dia que você pecar, você desobedecer, você vai morrer. E agora Deus confirma isso, que todo aquele que pecar vai morrer. Ou seja, quando o homem peca, ele transgride a lei de Deus, ele comete um crime. E a sentença para esse crime não é prisão perpétua, mas pena de morte. Ou seja, quando o homem pecou, Deus tinha que matá-lo. Como juiz justo, Deus é amor, mas também é justiça. Então, nenhuma virtude de Deus é maior do que outra e nenhuma abole uma, a outra não. Então, como juiz justo, Deus tinha que matar o homem, porque ele pecou, ele cometeu um crime. Ele agora estava condenado.
E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E você sabe, todos nós sabemos, que salário é um pagamento justo para quem trabalha. Então você trabalha, então você vai receber seu salário aí, por justiça, porque por lei você tem direito de receber aquele salário porque você trabalhou. Então, na vida espiritual, todo pecador, por direito, ele tinha que ser morto. Deus tinha que destruí-lo para ele não deixar de existir. Então, a salvação, o plano da salvação foi para salvar eu e você da condenação do pecado, que é a morte eterna. Quando o indivíduo aceita Jesus, ele é salvo, não é de maus pensamentos, não é de maus desejos, nada disso. Quando ele aceita Cristo, ele é salvo da condenação. A Bíblia diz lá em Romanos 8, verso 1, que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação para ele, porque passou da morte, a morte eterna, para a vida. É por isso que o indivíduo aceitar a Jesus agora, reconhecer seus pecados, confessar e aceitar Jesus, ele é salvo da condenação. Se ele aceitou e acabou de morrer, ele está salvo. Quando Cristo vier, ele vai ressuscitar e levar para o céu. Porque ele não morreu condenado, ele morreu salvo da condenação. E Jesus também disse lá em João, Evangelho de João 3, 17, 18, diz assim, que aqueles que não aceitam ele, já está condenado. Não vai não, já está condenado. E a condenação é essa que não aceitou o unigênito Filho de Deus. Então, enquanto as pessoas ainda não aceitaram Jesus como Salvador, ele já está sobre a condenação. Que ele é um criminoso, ele cometeu um crime. Se ele morrer naquele estado, sem arrependimento, sem aceitar Jesus, ele está condenado, está consumada a condenação dele. Então, no primeiro degrau da escada, Deus lhe salva da condenação. Mas, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, parecido com Deus, parecido no corpo, porque Deus é um ser que tem corpo, então criou outro ser com corpo, como nós temos.